Quando você vai contratar um cara que tudo na empresa está errado, né? Você ficou 10 anos na empresa e tudo estava errado lá dentro, né? Significa que alguma coisa estava errada com você, né? Então eu, como líder, tenho o papel de chegar e te alertar e dizer, eu acho que você está aquém do seu potencial. Use todas as ferramentas de coach, de mentoria, de tudo para fazer a entrevista, sabe? Esteja presente de verdade no momento da entrevista. Faça uma entrevista em profundidade com as pessoas. Defina um tempo para fazer essa entrevista e cumpra o tempo para você fazer essa entrevista. É uma ferramenta de avaliação. Eu sempre digo que o job description não é só para contratar, é para quem já está também. Tipo assim, tá fazendo isso de verdade? Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está nos vendo, nos ouvindo, lembre de curtir, de compartilhar e de comentar. O assunto de hoje é um assunto bem focado, a gente vai falar de recrutamento e seleção, mas especificamente para cargos de liderança. É um grande desafio, a gente tem ouvido isso no Brasil inteiro. Nossa, Raul, Marcelo, como é difícil achar bons vendedores, boas vendedoras, né? A gente, sim, realmente, você precisa ter um excelente processo de recrutamento e seleção. E achar bons gerentes está fácil? Não está também, certo? Então, achar bons diretores não está, bons supervisores não está também. Então, e não adianta nada você ter um modelo de recrutamento e seleção perfeito para a tua equipe de vendas, mas é falho na hora de escolher gerentes. Então, a gente queria falar um pouquinho mais sobre isso, não só gerentes, na verdade, como qualquer cargo de liderança. Eu fiz um texto que vai sair na Zine semanal da Venda Mais, vai para o site da Venda Mais. Então, se você quiser ter um roteiro completo de perguntas, vai estar lá disponível, mas o Marcelo e eu, a gente combinou de conversar sobre algumas dessas perguntas que são mais importantes, porque a Venda Mais já faz nos processos de consultoria, muitas vezes, esse processo de ajudar, né, a contratar gestores e gestoras para as equipes de nossos clientes. É muito comum ter um cargo vago ou precisar substituir alguém. Então, o Marcelo já liderou muitos desses processos. E, Marcelo, né, você estava comentando que uma das principais perguntas, e talvez a mais importante de todas, seja aquela que você falou pedindo para o gestor ou para a gestora definir, né, a sua rotina como líder. Gostei, inclusive, da palavra rotina, porque, né, meio que fala sobre isso. Então, vamos começar por aí. Que resultado essa pergunta geralmente traz? O que geralmente a gente descobre com isso? Em primeiro lugar, que a maioria dos líderes não tem uma rotina, né? E principalmente na área comercial tem que ter rotina, né? O líder tem que ter rotina, a equipe tem que ter rotina, mas a equipe só vai ter rotina se o líder tiver rotina e se o líder tiver processo. Quando o líder começa a descrever a rotina, você vê se ele está estruturado dentro do seu processo de liderança. Por exemplo, tem reunião semanal com a equipe? Sim ou não? Tem reunião de feedback? Sim ou não? Aparece treinamento na rotina? Sim ou não? Vai para campo com a equipe? Sim ou não? Que tipo de cliente visita? Em que ambientes ele participa dentro da organização? Quando ele começa a descrever a rotina, você começa a ver lacunas dentro desse processo. E é possível ter rotina, a gente precisa de verdade construir uma rotina saudável. Então, assim, eu gosto dessa primeira pergunta aberta, porque a maioria vai inventar, né? E aí você já sente que ele está inventando, porque não tem consistência no que ele está falando. Mas muitos líderes conseguem exatamente descrever qual que é a rotina dele. Segunda-feira estou na base, tenho reunião com a equipe, tenho reunião com o financeiro, tenho reunião não sei o quê, não sei o quê. Terça, quarta, quinta, estou fazendo isso daqui. Sexta-feira eu tenho reunião disso daqui. Uma vez por mês, reunião de fechamento de mês, feedback, né? Quando o cara começa a construir isso, você fala, opa, tem alguém diferenciado aí que tem um jeito de fazer. A pessoa que tem uma rotina eficiente, ela provavelmente vai produzir mais, sabe? E porque ela investiu tempo pensando nessa rotina, construindo essa rotina e tudo mais. Quando a pessoa não tem essa rotina definida, cara, você vai depender muito de talento. E talento é uma coisa rara no mercado. Se o cara tiver rotina e talento, aí você acertou no alvo, né? Então, eu gosto muito dessa primeira pergunta, porque ela já começa a dar lacunas, né? E você começa a perguntar em cima dela. E feedback, quando que você dá? E isso daqui, quando que você faz? Né? Então, você começa já a pegar lacunas dentro do comportamento desse líder, que para mim são lacunas super importantes. Gosto muito de abrir com essa pergunta. Essa é uma pergunta que quase que é uma pergunta guarda-chuva. Ela abre e quase que tudo entra depois embaixo dela e protege. Me surgiu uma dúvida agora que eu acho que muitas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, poderiam ter também.
vamos dizer que eu não tenha uma rotina estabelecida padrão para os meus gerentes, os gestores, ou até para o diretor, para os meus supervisores. É muito comum a gente chegar nas consultorias e nos treinamentos e eles não terem, de verdade mesmo, isso bem estruturado. Tanto que a gente ajuda a criar o seu jeito de vender, né? Mas também o jeito de liderar, o seu jeito de gerir. Então, a pessoa que chega sem estrutura, num ambiente que já não tem estrutura, você acha que às vezes isso é valorizado? Você acha que isso pode acontecer de que num processo meio não estaria correto? Mas porque eu fico pensando se alguém que não tem estrutura, e tem gente que tem orgulho disso, a gente estava falando, né, num outro podcast que a gente gravou sobre como algumas pessoas acham que está no reativo operacional é, né, um motivo de orgulho, né? Eu estou, né, trabalhando 48 horas por dia só no operacional, mas aí o cara chega e diz, não, eu faço assim, eu faço a rotina. Será que não tem algumas pessoas que olham e dizem, esse cara todo quadradinho, todo engessado, não sei se vai encaixar aqui dentro. Já aconteceu isso? É que clientes que nós estamos geralmente estão loucos por estrutura e por organização e por processo, sabe? Então, assim, eu nunca passei por isso, assim, porque eu vejo as empresas muito sedentas por gente com processo, com organização, porque a gente acredita muito nisso, né? Porque o cara que tem processo de organização, a chance dele ser terrível é muito baixa, né? É claro que ele não pode ser um ditador, porque senão ninguém fica, mas não, a gente tem encontrado empresas que estão precisando de pessoas com processo. Tanto que se a gente for fazer uma análise de DISC, por exemplo, conformidade do líder, antigamente líder era dominância, né? DISC, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Antigamente buscava-se líder com dominância muito alta, mas hoje em dia, com novas gerações aparecendo, a dominância tem descido, mas a conformidade tem subido, a necessidade de conformidade do líder tem subido, né? Para nós é um V dentro do processo de liderança, né? Dominância, influência, pode ter ou não, maior ou menor, estabilidade e conformidade. Conformidade tem ganho um destaque muito grande. Ter conformidade significa ter rotina, ter processo, até porque se você não tem rotina e não tem processo, você não consegue crescer dentro da organização ou como organização. Então, ter rotina e ter processo é super importante e a gente tem visto cada vez mais empresas procurando líderes com conformidade. E para nós isso é super importante. E você, eu estava pensando aqui que muitas vezes a gente pede que, por exemplo, a empresa não tem um jeito de vender, não tem um modelo, um processo de venda. Então, ela acaba terceirizando a responsabilidade para a equipe de vendas e aí a equipe de vendas fica solta fazendo cada um do seu jeito e a gente é contra isso. A gente acha que tem um modelo que é ótimo, que funciona baseado nas melhores práticas da própria equipe. Então, a gente, né, estuda a equipe e diz, ok, as melhores práticas são essas aqui, vamos montar um modelo que seja padrão para todo mundo. E aí você tem o teu jeito de vender. Com a questão da gestão da equipe, eu sinto que às vezes acontece a mesma coisa. Como a empresa não tem um modelo de gestão, não está definido que todo gerente vai ter uma reunião de segunda-feira. O que acontece é que na prática, uns fazem, outros não fazem, uns fazem ata, outros não fazem. Né? Então, por exemplo, uma pergunta que a gente vai ver daqui a pouco que vai aparecer é quais indicadores você usa para medir e acompanhar a tua equipe de vendas, né? E aí depois, obviamente, seria como você reage a isso. Mas você vai ver que uns estão usando uns indicadores, outros estão usando outros nem tem indicador. Quer dizer, do tipo, tá super bagunçado. Quando eu contrato alguém em cargo de liderança que vem com um modelo pronto, realmente eu estou procurando estrutura, mas me parece às vezes que é uma forma de terceirizar esta responsabilidade de dizer, nós não temos um modelo, vamos procurar alguém que tenha, só que essa pessoa depois vai vir e vai trabalhar no modelo que vai se frustrar, porque a empresa não mudou de verdade, ela trouxe alguém que é diferente, que pode ajudar, mas se ela não tiver com a mentalidade correta, não vai aproveitar isso. Inclusive, é capaz desta pessoa em cargo de liderança começar a se pegar, porque como ela é toda metódica, estruturada e organizada, e está vindo para uma estrutura que ainda não está preparada de verdade para isso, está numa migração para esse modelo, pode ter um pouco de frustração. É só um alerta aí para você que está nos vendo, nos ouvindo. Não sei, Marcelo, se você quer comentar em relação a isso, né? Mas é algo que eu vejo, às vezes, de que se a empresa não amadurecer o seu modelo de gestão, não adianta terceirizar esta responsabilidade individualmente para cada vendedor, para cada gestor. Porque a gente já está falando isso, não é a maneira mais eficiente. Né? De novo, você vai ter um padrão de que as reuniões são dessa forma, o feedback é desse jeito, com esta frequência, seguindo este modelo, ele não pode ser personalizado, certo? Tipo, cada um está fazendo do seu jeito. Não, nós temos um modelo de gerir também. Né? Inclusive, isso diminui muito a probabilidade de ineficiências.
Não pode ser nem personalizado nem personificado. E o que a gente vê é que a área comercial é uma coisa muito personificada, o que você falou é super importante, Raul. Eu vejo que as empresas, elas contratam, a gente brinca muito sobre isso, ela contrata o ator sem escrever a peça. E aí o ator chega, que é o gestor comercial, ele escreve a peça, ele escreve o modelo, ele escreve se é teatro, comédia, não sei o quê, ele escreve a rotina. Não. Você tem que ter a peça criada, a peça descrita. É claro que ele vai chegar e vai colocar o talento dele em cada uma das etapas, mas você tem que ter o seu modelo. Às vezes a gente anda na empresa, a empresa fala, em primeiro lugar, vamos contratar um gestor. Fala, calma, só um pouquinho. Espera só um pouquinho para a gente contratar um gestor. Vamos definir o que a gente quer, qual que é o nosso modelo, né? E a gente gasta um tempo enorme com a empresa, com os diretores, com os sócios, desenhando qual é o modelo que a gente acredita, compartilhando com ele, e ele, é isso ou não é isso. Aí nós vamos contratar um gestor para cumprir esse modelo e para cumprir esse processo. Não quer dizer que o cara vai chegar lá e vai ser um robô. De jeito nenhum. Ele vai ter o talento. Assim como uma peça. Você coloca um ator ruim, ele vai ser ruim. Você coloca um ator bom, a peça vai ficar brilhante. Você tem que trazer um ator bom, mas tem que trazer um ator que saiba decorar o papel, que saiba se posicionar no palco, que tenha uma boa voz, que ouça a plateia, que interaja com os outros. Enfim, você tem que trazer alguém que cumpra bem esse papel. O que a gente vê aqui no Brasil, a gente tem mania exatamente isso que você falou, de trazer pessoas para criar todo o processo. E aí, aí ela vai embora, ela cria o processo dela. Aí depois de um tempo a empresa fala, mas não é bem isso que eu acredito. E aí ela vai ajustar. Quando na verdade ela deveria contratar e falar assim, é isso que eu acredito. Você está a fim de cumprir esse papel com o seu talento, com o seu dom, com a sua virtude? Vem aqui e cumpra o seu papel. Essa personificação do processo de gestão comercial é muito forte, sabe? E a gente não vê isso em outras áreas. Contratar o financeiro. Cara, é assim, a rotina do financeiro é essa. Não tem muita margem. Vou contratar um gerente de produção. O gerente de produção é esse. A rotina do gerente de produção é essa. Vendas. Não, contrata o cara e ele vai trazer a peça dele, e a peça dele pode ser um desastre. Você sabe que ontem eu estava vendo o jogo da seleção brasileira, era um amistoso, e eu estava pensando nisso, como o Brasil vai se salvando, porque tem sempre um talento maluco que aparece e na hora faz uma mágica lá, mas não é bem uma estrutura, não tem uma estratégia, não tem um estilo de jogo, e que bem ou mal funciona, às vezes melhor, às vezes pior, mas depois quando você vai ver times mais bem estruturados, onde você tem a presença forte de um técnico e o técnico diz, campeão, você vai ficar aqui? A tua função é essa aqui? E se você não fizer isso aqui, eu vou te tirar do campo e vou colocar, não me venha com mimimi, né? E precisamos de uma pessoa para esta função aqui, com estas características, muito bem definido. O Pep Guardiola, para mim, é uma grande referência em relação a isso, porque é aquela história, né? Também citando de novo Epicteto, decida primeiro o que você quer ser e depois faça o que precisa ser feito, não o contrário, né? Então, se eu faço um job description do meu cargo de liderança, eu tenho que parar para olhar muito bem exatamente o que eu estou fazendo, e seria até uma forma interessante de analisar pessoas em cargo de liderança se já estão fazendo isso ou não. É uma ferramenta de avaliação. Eu sempre digo que o job description não é só para contratar, é para quem já está também. Tipo assim, tá fazendo isso de verdade? Né? Muito bem, vamos para as próximas perguntas, que eu acho que tem bastante coisa aqui. Uma das perguntas está relacionada a indicadores, certo? Então, e a pergunta aqui é quais indicadores você usa para... Estamos pulando, mas eu acho que está meio conectado, já conecta. Quais são os indicadores que você usa para acompanhar, monitorar e dar feedback para a tua equipe? E aqui provavelmente abre uma gama de respostas em relação a isso. Vai ter gente que vai começar a gaguejar, vai ter gente que vai dizer, eu uso, é genérica, e vai ter gente que vai estar bem focada. Quando você fala sobre indicadores para um líder, Marcelo, tem algo específico que você esteja procurando, olhando, algo que te chama a atenção? Eu acho sempre super importante isso, assim, entrevistar para ouvir de verdade. Né? O que eu vejo é que às vezes a gente entrevista e mais fala do que entrevista, né? Então, assim, você vê que todas as perguntas, né? Então, você faz uma primeira pergunta geral sobre processo e sobre rotina de liderança. A segunda pergunta você fala, quais indicadores suportam o seu modelo de liderança na empresa que você está hoje em dia, né? Porque também é importante, né? Na sua última experiência, né? Porque você tem que direcionar, ajudar um pouquinho o cara, né? Na sua última experiência, quais eram os indicadores de performance que você olhava na sua equipe? E aí você vai começar a ter respostas do tipo, venda, né? Aí você já sabe quem você está contratando. Aí eu quero contratar um cara analítico. O DISC dele indicou que ele mas ele não tem uma rotina. Cara, venda? Não.
Agora, quando o cara chega fala para você, cara, eu olho para isso, para isso, para isso e para isso, já te dá uma tranquilidade, sabe? Então, assim, veja que todas as perguntas remetem a uma rotina e a um processo de liderança. Então, eu olho sempre, né? A gente olha dentro da Venda Mais, sempre quando vai fazer um recrutamento, esse repertório do cara sobre o processo. E por isso que eu falo assim, foque. Porque às vezes o contratante também não está preparado, o recrutador não está preparado, e aí ele chega e fala assim, me conte quais indicadores são importantes para você. Puta vida, cara, o cara passou por 3 empresas. Cada empresa tinha uma cesta de indicadores. Na última empresa que você passou, que é uma empresa aqui de bem de consumo, quais eram os seus 5 indicadores? Eram esses 5 aqui. E quando o cara fala os 5, você fala, opa, tem controle. E aí você pode até devagar um pouco dentro dos 5 indicadores, por que esse é importante, por que aquele. Mas veja, ouça, preste atenção no que ele está falando e vá preparado, porque senão você perguntar quais indicadores são importantes, ele vai falar 50 indicadores, porque cada empresa tem cada modelo, cada bem de consumo durável é uma coisa, cada bem alto valor agregado é outros indicadores, então é importante que você esteja preparado e direcione o case onde você quer estudar, que geralmente é a experiência última ou a maior experiência que ele teve. Sabe? Então, na verdade, não estamos procurando uma resposta padrão dizendo eu sempre uso taxa de conversão, eu sempre uso valor do ticket médio, eu sempre uso mix de não sei o que, ou papapá, não. Ou basicamente a gente está quase como se fosse situacional. Dependendo da situação e do modelo, estamos procurando e acho que o mais importante do que isso é a lógica da pessoa em relação a usar os indicadores, é isso? É isso. É a capacidade dele entender esses indicadores, o porquê desses indicadores e a lógica de utilização de cada um desses indicadores, né? Porque, cara, veja, a boa entrevista, né, é muito de, peraí, você falou que esse indicador é importante. Como é que você fazia esse indicador? Como é que você tinha essa informação na empresa? Então, veja que, é uma entrevista de verdade, sabe? Não é uma repetição de perguntas, sabe? E aí você começa a pegar alguma... Então, assim, esses blocos que a gente está colocando aqui, eles são importantes para que você, a partir desse bloco, exploda e entenda se o cara realmente tem consciência desse processo. Então, às vezes, fala, beleza, o segundo indicador importante é mix. Me fale aí, quantos SKUs em média cada um da sua equipe vendia? Em média. Não sei. Quem vendia mais? Não sei. Então, na verdade, não é importante, né, cara? Se fosse importante, você saberia, pelo menos por cima, o número, né? E é o que a gente mais vê. O cara fala, mas na verdade ele não conhece a fundo. Mas se ele tiver os indicadores e se ele souber os números, cara, contrata esse cara aí. Já é um ponto fora da curva, né? Exatamente. E outra pergunta que para mim está diretamente relacionada a indicadores é o que acontece quando você não está batendo os indicadores, né? Tipo, você já pegou uma situação ruim, né? E aí uma das coisas que eu procuro nessas horas é se a pessoa terceiriza muito a responsabilidade ou se ela chamou porque ela tem controle. Algo mais que você queira falar sobre isso? Não, acho ótimo isso. Acho que esse alerta seu é super importante, sabe? Pegar... Porque hoje em dia, né, Raul, a gente está trabalhando muito com um cenário instável, né? E sem entender a autorresponsabilidade dentro desse processo é super importante, né? E quando você vai contratar um cara que tudo na empresa está errado, né? Você ficou 10 anos na empresa e tudo estava errado lá dentro, né? Significa que alguma coisa estava errada com você, né? Eu gosto muito, achei essa ideia, esse perfil, esse tipo de análise super importante. Outra coisa que é comum acontecer é conflitos, tanto dentro da própria equipe, esse cliente é meu, aquele cliente é não sei o quê, quanto interdepartamental, né? E então, né, financeiro, logística, cobrança, etc. Perguntar em relação a como lidar com essas situações é válido também? Super válido, mesma lógica. Para mim é tudo dentro do mesmo pacote, sabe? Do cara saber lidar com quando não dá certo, quando não funciona, né? E se ele vai, como você disse, ele vai terceirizar isso ou não vai terceirizar isso. Eu acho super, super importante, né? Uma coisa que pode perguntar muito é qual foi o maior erro que você cometeu na gestão comercial. Porque aí já mostra se o cara tem uma visão crítica do processo dele ou não tem uma visão crítica do processo dele. Né? Eu acho que as pessoas têm uma grande dificuldade. Eu não sei se é cultural, se é a forma como a gente é educado, mas é interessante de ver. Por exemplo, quando eu estava fazendo mestrado, os asiáticos respondiam essa pergunta muito rapidamente. Eles já sabiam, já falavam, fazia parte da cultura mesmo, estava no DNA deles assumir, faz parte disso. E realmente
uma postura às vezes até mais humilde, de dizer foi um grande aprendizado. Eu acho que eles têm meio que orgulho de terem feito uma grande bobagem e ter participado, né? E sempre assim, e é engraçado, porque aí você vê como é cultural, agora que eu tô lembrando, tinha sempre um mentor, uma mentora por trás que tinha guiado eles depois e ajudado. Eles não saíram sozinhos da situação. É bem cultural. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo, eu aprendi isso com o Jim Collins, aquela lista de o que parar de fazer. Tanto o que parar de fazer. Então, quando alguém me manda, por exemplo, tem um módulo do Jack que é de comunicação. E aí o cara tem que fazer uma avaliação da sua forma de comunicar com a equipe avalia o líder se autoavalia, estuda os gaps, porque às vezes o líder se dá uma nota mais alta do que a equipe, às vezes é o inverso, e aí depois que é montar um plano de ação. E o plano de ação está claramente definido, o que eu estou fazendo corretamente e preciso continuar fazendo, coisas que eu não estou fazendo e preciso começar a fazer, coisas que eu preciso melhorar e coisas que eu preciso parar de fazer. Então são 4 pontos na lista que a pessoa tem que me apresentar. É muito, muito comum vir com 3 coisas, 3, e a quarta que é parar de fazer, as pessoas não conseguem. E a pessoa me diz, Raul, não consegui pensar em nada. E aí eu digo, é só você olhar para cima, para a lista de cima, certo? Porque a pessoa está dizendo lá, por exemplo, não fazia reuniões de feedback com frequência. Então você precisa parar de não fazer as reuniões, por exemplo, certo? Precisa parar de achar que isso não é importante, precisa parar de dizer que isso não é prioridade, precisa parar de colocar outras coisas na agenda bem no horário que você tinha bloqueado para fazer o feedback, é do tipo, né? Então outra pergunta que eu tenho gostado muito de fazer me conte uma coisa que você parou de fazer porque não estava funcionando. E está muito ligado a isso, qual foi o teu maior erro, né? Porque se o cara fez um erro e não tem algo que ele parou de fazer, então, na verdade, não aprendeu nada, né? Então, tipo, continuou fazendo, né? Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, vai anotando aí que tem um monte de sacadinhas aqui para você colocar. Muito bem, tem uma outra pergunta que eu gostei muito que está ligado a feedback. E tem 2 perguntas de feedback aqui que eu acho interessante. Primeiro, como você faz o feedback para a equipe? E aí você já descobre se é prioridade, né, se tem rotina, a gente está falando de rotina, se faz com frequência, que tipos de indicadores usa, qual que é o formato, quer dizer, do tipo, você pode se aprofundar. E depois tem um outro tipo de feedback, qual um feedback que você recebeu antes e que foi importante e que hoje, né, faz parte de quem você é como líder. Então, algo que te influenciou fortemente no passado. E geralmente é alguma coisa que aconteceu, às vezes, até fora do trabalho, né? Às vezes, né, coisas assim. Que é muito legal quando você começa a conectar e conhecer um pouquinho melhor a pessoa. Vamos falar um pouquinho, então, primeiro de rotina de feedback. O que você quer em termos de rotina de feedback de um líder que está sendo contratado? E o que é sinal de alerta também? Que ele faça feedback. Porque 90% dos líderes não fazem feedback, não tem uma estrutura para fazer feedback, não acha feedback importante, prefere ficar conversando com o cara 50 vezes no mês do que ter 1 hora de conversa mensal ou bimestral ou trimestral com ele sobre feedback, sabe? Eu já vi muito, é engraçado isso, né? Uma das rotinas mais difíceis da gente implantar nos clientes nossos, na Venda Mais, é a rotina de feedback. Né? Porque, na verdade, a rotina de feedback, ela expõe o próprio líder. Né? O líder está exposto. Quando ele vai dar feedback, é ele se colocando na frente da pessoa, e se ele não faz alguma coisa que ele deveria fazer, ele também fica constrangido de cobrar a pessoa ou de conversar com a pessoa sobre aquilo. Né? Então, na verdade, o feedback é um espelho. Né? O líder, muitas vezes, não tem coragem de falar com a equipe porque ele também não cumpre muitas vezes o papel dele, ele vai postergando. Então, assim, cara, seja mensal, bimestral, trimestral, que para mim é o máximo período, faça feedback, né? Se o cara fizer feedback e tiver boas histórias para contar de feedback, ótimo, né? Se ele tiver uma estrutura de feedback, meu Deus do céu, perfeito, né? Mas a maioria das vezes o gestor nem faz esse feedback, nem acredita nisso. E isso fica claro, e é engraçado, parece que eles não têm vergonha de falar que ele não faz feedback. Assim, na contratação é a parte mais comum, assim, se dá feedback, eu sempre converso com os caras. Cara, é o que eu mais escuto. Eu sempre converso com os caras. Mas em reunião, aquela reunião de feedback, assim, você tem... cara, a gente conversa muito, né, com a equipe, então não sobra muito assunto pro Felipe. Cara, eu escuto isso 90% das entrevistas que a gente faz. Então, quer dizer, feedback para eles de verdade não é importante. Porque ele acha, porque às vezes a empresa fala, tem que fazer mensal, e ele não consegue fazer mensal. Tem que fazer. Né? Se ele é mensal, não adianta fazer um feedback mensal medíocre, faz um trimestral bem feito. Né? Eu sempre falo, é importante que a pessoa tenha a rotina dela. Antigamente a gente, na Venda Mais, era muito duro assim com isso, de tem que ter feedback mensal, né?
Aí o cara tem 13 pessoas, ele não consegue dar feedback mensal, e a gente foi dividindo isso, né? E a gente chega até, a gente sempre faz acordos, né? Mas depois que faz o acordo tem que ser cumprido, né? Então, a gente tem trabalhado com feedback com um espaçamento um pouco maior, mas religiosamente feito. Sim, sim, se marcou, vai fazer, né, do tipo assim, tá meio que sagrado, assim. Você sabe que sempre me perguntam: "Raul, se você fosse dar uma única dica pra gente, né, reverter um resultado de vendas", o meu imediato seria: melhore teu feedback. Já de porque para você melhorar teu feedback, tem umas 8 outras coisas que tem que estar acontecendo. Você tem que tá próximo, tem que revisar processo, tem que ter acesso ao indicador, tem que ter melhores práticas, tá tomando uma postura proativa e não reativa, quer dizer, tipo, vamos, né, agir no que a gente tem controle. E sabe que é bem interessante, porque na pesquisa que a gente faz todos os anos com vendedores, fazendo uma avaliação dos seus líderes, a resposta mais comum dos 3 maiores erros cometidos pela liderança, o primeiro a pergunta é: temos uma estratégia claramente definida para lidar com o mercado cada vez mais concorrido? Essa é a nota mais baixa. E a segunda nota mais baixa é feedback. E os gestores, as gestoras, ficam muito, muito surpresos com isso, porque eles dizem exatamente isso que você falou: mas eu dou feedback o tempo inteiro. Dizendo, não, campeão, você fazendo comentários soltos, né? Do tipo, sem conexão nenhuma, e assim vai falando na hora, isso aí não é feedback. Feedback é uma coisa mais estruturada, né? Do tipo, um processo. A gente tem até mais materiais e podcasts sobre isso, então, se você quiser, volte lá, né, no nosso histórico, que tem muita coisa. Né? Marcelo, agora, para a gente ir já encaminhando aqui, tem alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta para você, que eu vou te fazer, mas aí é pessoal. Mas aí eu queria, antes da gente terminar, ter alguma outra pergunta que a gente não cobriu, que você acha que é super importante falar e que não pode esquecer? O ambiente que o entrevistador faz a entrevista, Ok. sabe? Eu acho que isso é super importante, sabe? Use todas as ferramentas de coach, de mentoria, de tudo para fazer a entrevista, sabe? Esteja presente de verdade no momento da entrevista. Faça uma entrevista em profundidade com as pessoas. Defina um tempo para fazer essa entrevista e cumpra o tempo para você fazer essa entrevista. Eu vejo que quando você. Cara, é impressionante, assim. Quando você está presente na entrevista, e eu falo isso de cadeira, assim. Às vezes eu vou fazer uma entrevista, eu não estou assim, não respirei 3 vezes antes de fazer entrevista, daí minha entrevista é mecânica, ela. Pô, mas quando eu tenho tempo, e mesmo online, sento, respiro, sabe? E estou presente na entrevista, cara, os roteiros são muito mais um guia do que qualquer outra coisa. Agora, quando você não está presente de verdade na entrevista, é desastroso, né? E se você estiver pessoalmente com a pessoa que você vai entrevistar, tire mesa, tire tudo, sabe? Técnica lá de trás, sabe? Sente de frente para a pessoa, tire computador da frente, deixa só um roteirozinho ali para você. Conecte-se com a pessoa, aí você vai saber a verdade sobre a pessoa, sabe? A verdade sobre a pessoa está na conexão que você vai estabelecer com ela, nas respostas não necessariamente. E aí a gente falou assim, tem entrevista que a gente começa com a rotina e a gente vai até o final com a rotina, porque, veja, se o cara descrever bem a rotina dele, o feedback está na rotina, e aí o feedback, a reunião de resultado está na rotina, e aí o indicador. Aí, se você de verdade está presente, cara, você não precisa de slide, né? É igual palestra, quando você está no flow, você não precisa de slide. Né? Quando você está no fluxo com as pessoas, você tem que ter ali do lado, né? Porque senão dá desespero, às vezes você não lembra. Mas você tem que olhar se você passou por tudo, mas se você estiver presente de verdade, na rotina você já desdobra todas as outras perguntas. E para mim esse é o estado da arte da contratação. Ah, perfeito. Adorei. Concordo 1000%. Presença e conexão. Muito bem. Última pergunta minha, Marcelo. Qual foi um comentário, porque essa é uma das perguntas do processo de entrevista. Qual foi um comentário ou feedback que você recebeu lá atrás na tua vida e que hoje, até hoje, te influencia como líder? Você não me ouve. Você está com a porta aberta na sala, mas você de verdade não está me ouvindo. Então, tudo isso que eu falei aqui na última pergunta foi um aprendizado de uma pessoa que me falou isso, porque minha porta da sala sempre esteve aberta, mas eu muitas vezes não estava ouvindo. Né? Porque você está com a cabeça pensando, a pessoa entra na sala, atravessa não sei o quê, e aí você fala, e aí um dia uma pessoa que eu achava que eu era super conectado falou, cara, você não está me ouvindo. Eu olhei e falei, como eu não estou te ouvindo? Eu estou te ouvindo, minha porta aqui está sempre aberta, você entra quando você quiser. Ela falou, isso é uma coisa, me ouvir é outra coisa.
E você está falando enquanto eu estou falando porque você não está me ouvindo. Então, essa última dica que eu dei para vocês foi uma dica que eu recebi de uma pessoa e eu falei, caramba, eu não estou ouvindo de verdade, né? E aí, isso foi um grande aprendizado para mim, esse foi um grande feedback. Não aconteceu num feedback, mas foi um feedback duríssimo que eu recebi e eu me achava super conectado com as pessoas. E ali eu entendi que, de verdade, eu não estava ouvindo mesmo. Muito legal. Você sabe que outro dia eu estava vendo um material de um coach e ele faz relacionamento de casais. E uma das perguntas era daquelas assim que ele dizia que de vez em quando o casal tem que sair para jantar sozinho, pedir um vinho e dizer vamos conversar sobre algumas coisas. E uma das perguntas era justamente essa: o que é que você tem tentado me falar e mostrar diversas vezes e que eu claramente tenho tido dificuldades em entender? Nossa, essa é uma pergunta super, né, profunda, assim, do tipo, você tem até medo de perguntar, assim, o que será que Vou vai... anotar essa pergunta aqui. Mas eu achei ela super profunda e está muito alinhada com isso, né? O meu feedback foi de uma professora a gente tinha, quando fazia faculdade, Organização e Estudo Societário Brasileiro, da Sociedade Social Brasileiro, era o SPB. O SPB, nossa. Certo? Organização e Estrutura da Sociedade Brasileira, acho que era isso, né? E eu me lembro que eu fui e tirei 8 numa prova, eu só tirava 10 com essa professora. Ela era super de esquerda e eu não sou, então, tipo, a gente sempre se pegava, etc., mas a gente tinha uns embates filosóficos e intelectuais, assim, muito, muito interessantes. E a gente se dava muito bem, assim, tipo, claramente em espectros opostos, mas a gente se dava muito bem, se conectava muito bem. Aquele dia eu tirei 8, eu voltei e disse, mas o que aconteceu? Ela disse, Raul, eu espero muito mais de você. Isso aqui, sabendo que, né, tipo, isso aqui é pobre. E aquilo me impactou de um jeito, e aí a grande lição, e hoje eu uso, até hoje, isso de que, pô, eu vejo mais em você do que eu acho que você mesmo está vendo, e eu estou vendo que você poderia dar mais, e você poderia render mais, e você merece mais, mas não desse jeito que você está fazendo aí. Então eu, como líder, tenho o papel de chegar e te alertar e dizer, eu acho que você está aquém do seu potencial, você está abaixo do seu potencial. Eu vejo mais em você do que isso aí que você está me entregando. E isso, quando é falado, como a gente está falando, com presença e com verdade, é extremamente poderoso e acho que é uma das principais funções da liderança, de fazer com que a pessoa olhe para ela mesma e diga, é verdade, certo? Tipo, e agora, então, vamos trabalhar juntos para construir algo em relação a isso. Como que eu poderia mais? E note que é uma cobrança dura, na verdade. Não é uma cobrança, não estou passando a mãozinha na cabeça, dizendo, não, tá tudo lindo. Não, estou dizendo, não. Eu espero mais de você e realmente acredito nisso. Então, vamos trabalhar juntos para fazer isso. Então, entre o você não me ouve e eu espero mais de você, você que está nos vendo e nos ouvindo, acho que você tem bastante aí coisa para pensar. E depois, curta, comente e compartilhe, principalmente, que perguntas você tem feito para fazer essa entrevista de seleção com candidatos a cargos de liderança na tua empresa. Compartilhe, que sempre é bom, você vai ver não só os nossos comentários, mas os das outras pessoas, a gente pode ver o seu também, é muito legal esse compartilhamento. Lembrando que, né, eu prefiro 1000 vezes, tem uma frase, né, que eu prefiro um exército de carneiros liderado por um leão, eu tenho mais medo disso, do que um exército de leões liderado por um carneiro. Então, o cargo da liderança é fundamental hoje em dia. Se o mundo está em transformação, a gente precisa de líderes que saibam lidar com isso e que motivem e engajem a equipe para lidar com isso também. Então, está sendo um cargo que está sendo muito demandado, claramente com alto grau de exigência, mas também é onde realmente pode ter um processo incrível de transformação e de melhoria. Então tá bom. Marcelo, para terminar, algum comentário final? Acho super importante o que você falou, Raul. Esses dias eu fiz uma entrevista com um cliente, eu faço umas entrevistas, era uma diretora de RH, ele falou, Caetano, essa entrevista? Eu falei, entrevista. Né? Aí ela não estava pronta para ser diretora de RH, porque ela nunca tinha tido autonomia para criar um processo de direção de RH. E aí a minha resposta para ele foi assim: ela não está pronta, mas ela está pronta para ficar pronta. Pronta para ficar pronta significa ela está pronta para aprender, né? E ela está aberta a aprender. E isso ficou muito claro durante a entrevista. Eu falei, na minha opinião, contrate. Porque eu prefiro uma pessoa que está pronta para ficar pronta do que uma pessoa que acha que está pronta e para de aprender. A gente está vendo esse mundo de transformação. Então, alguém que está pronta para ficar pronta, muitas vezes vale mais do que alguém que está pronta, mas não tem mais o que aprender.
Perfeito. Muito bem, para você que está nos vendo, nos ouvindo, super obrigado por estar aqui com a gente. Curta, compartilhe, comente e nos vemos no próximo podcast VM. Grande abraço, obrigado, boas vendas.